Olá, boa tarde. Está começando o Diário Legislativo. Aqui você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara de São José dos Campos. Veja os destaques dessa edição. Confira os projetos aprovados durante a 72ª sessão ordinária. Reuniões do Câmara Presente recebem mais de 100 sugestões da comunidade. E ainda nessa edição, na época em que o comércio promete grandes descontos, economista dá dicas para o consumidor não ficar no vermelho. Seja muito bem-vindo. O Diário Legislativo está no ar. Os vereadores joseenses se reuniram na noite desta quinta-feira para mais uma sessão de Câmara. Acompanhe agora um resumo dos projetos aprovados e os assuntos debatidos durante a 72ª sessão do ano. 5 projetos foram aprovados por unanimidade na 72ª sessão ordinária. Um dos projetos autoriza a Prefeitura a celebrar convênio com a AGEVAP, Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, para desenvolver ações de restauração e conservação florestal. O valor total do convênio é de aproximadamente R$ 1.600.000, sendo R$ 290 mil por parte do município. Hoje não existe outro caminho a não ser investir na revitalização das nascentes, né? E esse projeto ele tem um alcance ambiental enorme, né? Porque investe principalmente na produção de água. E diante da crise hídrica que nós estamos enfrentando, né? Essa é a grande sacada. Né? São produtores rurais que tem na região de São Francisco Xavier, ali na microbacia do Ribeirão das Couves, né? Onde todos esses proprietários aderiram ao programa, né? E serão contemplados aí pelo pagamento de serviços ambientais, pela preservação e conservação de suas nascentes, de suas reservas. É um incentivo, presidente, é um incentivo que tenho certeza que os proprietários rurais vão cuidar melhor das suas áreas, das áreas de mananciais, as áreas que nós estamos passando agora com problema de água, é o que a vereadora Renata Paiva colocou aqui. Então, sempre que vier um projeto nessa altura, para essa Câmara Municipal, pode ter certeza que o vereador Ciborgue, do Partido Verde, votará favoravelmente. A transferência de bens móveis da Câmara ao Executivo também foi aprovada por decreto. A lista inclui mais de 800 itens, entre móveis como mesas, cadeiras e computadores. Também foram aprovadas homenagens e denominações. Uma delas, de autoria do vereador professor Calazans Camargo, concede o título de cidadão joseense ao tenente-coronel da PM, Acácio César. O outro, proposto pelo presidente da Casa, Shakespeare Carvalho, reconhece, por meio da Medalha de Mérito Educacional, professor Everardo Miranda Passos, o trabalho do Colégio Inspire, eleito pelo Clube de Joseenses e Amigos como melhor escola nos anos letivos de 2014 e 2015. De autoria da vereadora Dulce Rita, um outro projeto denomina uma área verde no Jardim das Flores, de Praça Antônio Luiz Siqueira Campos, em homenagem ao bombeiro falecido em 2013. Como orador inscrito, o vereador Shakespeare Carvalho comentou a denúncia recebida pela Comissão de Ética da Câmara. Foi recebido no dia 18, nessa Casa de Leis, uma denúncia contra esse vereador. A denúncia apontando a omissão de bens, um apartamento e uma perua Kombi. E na omissão, nessa denúncia que foi encaminhada, prontamente, estando o presidente, solicitei que encaminhassem a Comissão de Ética e, de uma maneira muito tranquila, me colocando à disposição, tanto da Câmara Municipal como da Comissão. Esse é o modus operandi que a Câmara Municipal de São José dos Campos, independente e democrático, vai utilizar para toda e qualquer denúncia que chegar na Câmara Municipal. Eu não tenho problema e medo algum que investigue. Não vou entrar na Justiça para parar a investigação, como foi que aconteceu noticiado pelos órgãos de imprensa. Não vou ficar fazendo lobby com vereadores ou com comissão que está aqui para exercer o seu papel e a sua função. Parabéns aos vereadores se foram eleitos para isso. Eu quero, de maneira íntegra, dizer a todos vocês, investiguem. Confira a 72ª sessão ordinária na íntegra em nosso canal no YouTube.
O programa Câmara Presente já realizou 6 reuniões para debater com a comunidade o projeto de lei do zoneamento para São José dos Campos. Durante as reuniões públicas, mais de 800 pessoas participaram dos encontros. Confira agora um balanço do programa. Cerca de 800 pessoas já acompanharam as reuniões públicas do programa Câmara Presente, que leva os vereadores até os bairros da cidade para discutir com a comunidade o projeto de lei de zoneamento. Desde que o projeto de lei chegou à Câmara, os vereadores já percorreram diversas regiões da cidade para ouvir a população. A Câmara Presente ela fez, na verdade, um trabalho que ela conseguiu atingir em pouco tempo as características de toda a cidade. Nós estivemos conversando nos bairros, conversando com os bairros mais periféricos, conversando nos bairros mais central, conversando nas universidades. Ou seja, a Câmara conseguiu, de uma forma muito tranquila e igualitária, conversar com toda a cidade, com todas as pessoas que simbolizam e caracterizam a cidade de São José dos Campos. Durante os encontros, a população pode se inscrever e usar a palavra para tirar dúvidas e fazer sugestões sobre a nova lei de zoneamento. Nas 6 reuniões públicas realizadas, mais de 100 moradores se manifestaram. Todas essas sugestões, elas irão pautar a lei, a redação final da lei, e com isso a gente vai ter que observar muito os vereadores, por isso que a gente pede a atenção de todos os vereadores que vão apreciar essa lei, porque nós estamos vendo o que vai impactar de fato a vida do município da cidade de São José dos Campos. E essas sugestões que eles fizeram, ou críticas, eles estão dizendo, olha, atenção, nós queremos melhoria para a nossa região. Atenção, nós queremos observar o que tem sido feito na nossa região, e esse é o papel da Câmara Municipal. Nas reuniões realizadas em parceria com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, técnicos apresentam à população as principais alterações previstas para cada região. O tema zoneamento também foi discutido pelos vereadores, com o promotor de Justiça de Meio Ambiente e Urbanismo, Gustavo Médici. O Ministério Público pretende acompanhar de perto a tramitação do projeto no Legislativo e recomendou que a lei de zoneamento entre na pauta de votação da Câmara somente após a revisão do plano diretor. O Ministério Público veio à Câmara Municipal, através do Dr. Gustavo Médici, fez a recomendação de que não deveríamos votar a lei de zoneamento agora, e sim aguardar o plano diretor. Porém, nós temos o entendimento que, pessoalmente, que eu tenho, é de que as instâncias têm que ser respeitadas. O Executivo teve o momento dele. O Legislativo é um momento legislativo. E se tiver qualquer tipo de questionamento, que se procure outras instâncias, que é a instância judiciária. Então, na verdade, o Legislativo vai cumprir o seu papel. Vamos continuar escutando as orientações tanto do Executivo como do Judiciário, mas a Câmara ela tem que ser autônoma, independente, para que possa tomar o seu posicionamento de votação ou não desse projeto. Outra ferramenta de apoio do Legislativo na discussão sobre a nova lei de zoneamento é um hot site disponível na página câmarasjc.sp.gov.br. No espaço, é possível conferir a agenda das audiências, assim como a íntegra dos encontros já realizados e reportagens produzidas pela TV Câmara. A população também pode encaminhar propostas e críticas através do ícone Fala Cidadão. A próxima reunião do Câmara Presente será no dia 7 de dezembro, às 7 horas da noite, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Telespark. Projeto de lei da vereadora Dulce Rita denomina a área verde da Rua das Begônias, no Jardim das Flores, de Praça Antônio Luiz Siqueira Campos. Aprovado por unanimidade, a praça recebe o nome de um bombeiro que foi muito atuante na cidade. Mais detalhes na reportagem a seguir. Uma área verde localizada na Rua das Begônias, no Jardim das Flores, zona leste de São José, vai receber o nome de Praça Antônio Luiz Siqueira Campos. A denominação é fruto de um projeto de autoria da vereadora Dulce Rita. Fiquei sabendo através dos outros bombeiros que falaram, muitos relatos dele com relação ao salvamento de pessoas, principalmente no Rio Paraíba. Não só no Rio Paraíba, como na represa do Jaguari, na represa de Paraibuna. Os bombeiros nós sempre temos que elogiá-los, né, pelos serviços maravilhosos que prestam à comunidade. Mas ele foi um exemplo dentro da corporação. A família do homenageado foi à Câmara e acompanhou a votação no plenário. E ali eu aproveitei muito daquele espaço, junto com ele, junto com meus irmãos e com todo o resto da vizinhança, né? Então, essa praça fica bem em frente à minha casa, ela é bem cuidada, nós moradores cuidamos dela e sempre nas horas de folga dele, ele gostava de ficar sentada no banquinho que tem lá e ali ele encontrava com os amigos. Tem pé de jabuticabeira, de goiaba, de laranja, tem tudo quanto é coisa lá na praça, viu? E foi ele que plantou. E eu estou muito feliz, agora que eu não saio de lá da praça mais.
E depois do intervalo, o economista dá dicas para o consumidor não ficar no vermelho. A gente volta já. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Nessa época do ano, os gastos aumentam com aquelas compras de presente para a família, os amigos, tem confraternização nas empresas, sem falar que o comércio lança várias promoções. E nesse momento, o consumidor precisa ficar atento para não se enrolar em dívidas e acabar aí entrando no vermelho. Sobre esse assunto, a repórter Fernanda Garcia conversa agora com o economista William Retamiro. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a você que está nos assistindo. Eu converso hoje com o William, ele é professor de economia. Boa tarde, William, tudo bem? Muito boa tarde, tudo bem, Fernanda? Tudo certo. William, o país tem vivido tempos de crise e com isso o poder aquisitivo de muita gente tem diminuído um pouco, né? Mesmo assim, nessa época de final de ano, a tendência de comprar um pouquinho além do que deveria ainda acontece. Como está essa situação hoje, na sua opinião? Eu acredito que a população brasileira está aprendendo um pouquinho a se organizar, né? Nós vivemos um período nos anos 80 que era escassez de dinheiro, né, de crédito, e nos anos 2000 teve uma questão para crédito, para linha branca, para automóveis, para tudo, né, que se tinha. E com isso as famílias se endividaram. Passado esse período, né, principalmente de 2008 para cá, com essa questão da crise financeira mundial, impactou de certa forma, né, a economia nacional, e com isso teve uma situação de uma leve retração da demanda. E o que faz com que as pessoas estão segurando um pouquinho os seus orçamentos para poder gastar com aquilo que é mais adequado. Então, nessa situação, é cultural do brasileiro sempre querer dar uma lembrancinha, querer dar um presentinho, né, sempre querer agradar principalmente as crianças, né, que as crianças ainda não têm essa maturidade de entender os processos de crise. Mas nesse caso, é cultural do brasileiro querer dar um presente. Talvez agora com um pouquinho mais de maturidade da sociedade como um todo, né, gastando, comprando produtos e serviços mais adequados e de acordo com o planejamento familiar que pode ter. Certo. E o 13º agora chegando é uma renda extra, né, que não é contada todo mês para a família e ela, de certa forma, atrai o consumidor. Qual a melhor forma de usar esse dinheiro? Bom, a melhor forma, primeiro de tudo, é fazer análise do orçamento familiar. Verificar primeiro, se tem alguma dívida, procura negociar essa dívida, procura ter uma situação na qual a pessoa possa chegar com a menor dívida possível. Obviamente, se já tem um parcelamento que está de acordo, e é um parcelamento de automóvel, por exemplo, que normalmente tem de longo prazo, né, de seus 48, 36 meses, se está dentro, ok. Se tem alguma parcela atrasada desse financiamento, procura negociar, procura já quitar, e a mesma coisa com outras questões, se aqueles que pagam mensalidades escolares, né, de faculdades ou da escola dos filhos, procura já quitar, já resolver tudo direitinho para poder chegar em 2016 com a menor dívida possível, né? Nesse caso, primeiro de tudo, atender a situação de quitar dívidas, porque dívida tem que ser paga, e é uma situação de chegar em 2016 com tranquilidade. Teve uma folga, daí verifica o atendimento das chamadas demandas de Natal, né, um jantar mais especial, uma ceia de Natal mais caprichada, coisa do tipo, e também, se possível, uma folguinha, reserva um dinheirinho, né, para o ano que vem. Nunca sabe o que pode acontecer, né? Exatamente. Bom, e agora aqui no Brasil começou a tradição no mês de novembro do Black Friday, que é um dia marcado que o comércio promete grandes descontos para o consumidor. Essa oportunidade é uma oportunidade real de compra ou seria mais uma modinha que veio do exterior e está tentando ficar por aqui também? Isso daí a gente tem que acompanhar. Se a pessoa está querendo comprar um produto, ela já vem, digamos assim, como se diz no popular, namorando esse produto há algum tempo. Então ela já está há algum tempo pesquisando o preço, tempo de entrega, coisa do tipo. Se ela fez esse acompanhamento e viu, no caso, se teve uma evolução do preço conforme foi se aproximando o período da data do Black Friday, ela é interessante que ela compare do início e como está agora. Se teve um aumento considerável, 50%, 60%, e no dia do Black Friday voltou ao preço original do início da pesquisa, talvez seja interessante aguardar em janeiro, se puder aguardar aquele produto, esperar por aquele produto, porque normalmente em janeiro tem aqueles ofertões, aquelas queimas de estoque, e talvez o preço seja interessante, né? Porque como é uma situação de que a demanda grande já passou, né, a maior demanda já passou, então as lojas elas fazem a tendência de dar descontos consideráveis para renovar o estoque.
E quais são as maiores armadilhas e perigos em datas como essa do Black Friday que o consumidor deve ficar atento? Bom, em relação, principalmente, os perigos, um deles é ter um orçamento familiar adequado que se possa gastar conforme tem condições. E principalmente aquela questão de ceder às seduções comerciais, né, parcelar em 10 vezes, 15 vezes, né, e avaliar qual a taxa de juros que está sendo discutida nisso. Tem que se lembrar que estamos num momento no qual a taxa de juros do cartão de crédito está acima de 400%. Se a pessoa não se organizar e já no início do ano, tiver lá para abril, março, já tiver um contratempo e não conseguir pagar uma parcela de fatura ou pagar o mínimo, ela já vai ter um juros absurdo no decorrer do ano de 2016. Então, buscar sempre linhas de crédito, assim que sejam mais direto. Se possível, se tiver a condição, um crédito consignado é uma das linhas mais baratas que se tem, né? O cheque especial ele está com um valor alto, já está em torno de 300% também ao ano, que é bem alto para os padrões das demais. Então, primeiro de tudo, verificar a possibilidade de um crédito consignado se precisar disso. E se precisar de financiamento, as taxas bancárias. Então, nesse caso, são algumas questões que têm que ser pensadas, analisadas, para ver se não vai dar nenhum problema futuro. Tá certo. E para encerrar, eu queria que você deixasse alguma dica de planejamento financeiro, especialmente para a época de dezembro, janeiro, para o pessoal que está em casa. Bom, não podemos esquecer que dezembro é muito bom, tem festa, é confraternização com a família, com os amigos, mas em janeiro volta aí PVA, matrícula escolar, volta todas essas obrigações, né, que são necessárias nós pagarmos. Então, se já puder reservar um valor do 13º para poder já garantir a primeira parcela do IPVA, para que não acumule, já conseguir antecipar até mesmo, se possível, a compra de material escolar, porque normalmente quando chega no mês de janeiro e fevereiro, tende a subir devido à alta procura. Então, se tiver aquela lista básica, né, das folhas de sulfite, coisa do tipo, já puder comprar com o 13º já e deixar guardadinho para o ano que vem, vai ser interessante também nessa questão da evolução do preço. Tá certo, então, William, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, estou à disposição quando precisar. Tá certo. E fica a dica, né, para que as contas de final de ano não se transformem em mais dívidas para o ano seguinte. Nós voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda. E no próximo bloco, confira as atrações da agenda cultural. No Giro Esportivo, você fica por dentro do resultado da polêmica envolvendo a final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. A gente volta já. Estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está à procura de emprego em São José dos Campos? Fique atento às vagas disponíveis no pátio da cidade. O Pátio Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos tem oportunidades de empregos para analista de logística, atendente de lanchonete, auxiliar de almoxerifado, açougueiro, cozinheiro de restaurante, desenhista projetista, encarregado de segurança, fiscal de caixa, garçom e gerente de mercearia. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao pátio que fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Os interessados devem levar RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O CEPAS, Centro de Educação Profissional L. Augusto de Souza, abriu inscrições para o vestibulinho para os cursos técnicos gratuitos de administração, edificações eletrônica, enfermagem, manutenção de aeronave em célula, mecânica e química. Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de novembro pelo site cepas.org.br. A taxa é de R$ 18. A prova será dia 6 de dezembro, às 2 horas da tarde, na Unip da Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 157,5, no Jardim Limoeiro. Confira as dicas para você aproveitar bem o final de semana. É hora da nossa agenda cultural. O
Fest Música continua e tem muitas atrações para essa sexta e também para o final de semana. Hoje tem a apresentação de Márcia Cherubim, Flávia Ellen, Bruno Roberti e Amplitude Valvulada. No sábado tem várias atrações, entre elas a banda Homens de Melo, às 7 da noite. E no domingo tem encerramento do festival com a Orquestra Sinfônica de São José dos Campos, no Cine Santana. Para conferir a programação completa, acesse o site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Neste sábado, o SESI apresenta a banda O Terno. O repertório do trio traz desde o rock intenso e psicodélico até baladas introspectivas. O show começa às 8 da noite e a entrada é livre. E no domingo tem oficina de malabares com Odair Prado na Arena do Parque da Cidade. Odair ensina como confeccionar malabares feitos com material reciclável. A oficina começa às 3 da tarde, a participação é gratuita e sem necessidade de inscrição prévia. E para terminar o final de semana, tem teatro no SESI. A peça Vizinhos, encenada pela CIA Artinerantes, propõe um jogo de cenas acrobáticas e equilíbrio em um cenário comum, onde um casal vive situações incomuns. A apresentação começa às 7 da noite e a classificação é livre. Participe da nossa programação. Envie sua sugestão de agenda para o e-mail agendatvcâmarasjc@gmail.com. Agora é hora de saber qual é a previsão do tempo para a tarde dessa sexta-feira e também para o seu final de semana. Confira! Nesta sexta-feira, o sol aparece entre poucas nuvens. A temperatura máxima será de 29 graus. No sábado, a temperatura mínima será de 21 graus, a máxima 30. A probabilidade de chuva é baixa, 30%. No domingo, são esperadas pancadas de chuva de curta duração a qualquer hora do dia. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima 27. O Giro Esportivo te coloca por dentro de tudo que rola no esporte josense. E hoje, o repórter Daniel Melo está ao vivo aqui no estúdio do meu lado, com informações sobre essa polêmica envolvendo o time de futebol feminino, final do Campeonato Brasileiro. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Gisele. É verdade, e o São José foi absolvido do julgamento que aconteceu lá no Rio de Janeiro nesta sexta-feira, e a grande final do Campeonato Brasileiro vai acontecer. O STJD mandou os documentos para a CBF e pediu agilidade para que a partida fosse realizada. A primeira aconteceu no domingo passado, em São José do Rio Preto. O São José perdeu por 1-0 e a segunda partida estaria marcada para amanhã no estádio Martins Pereira e não foi adiada por conta desse julgamento. O STJD pediu para que a CBF agilize e possivelmente pode ser que aconteça nas próximas horas o anúncio de que acontece no domingo. Então, vamos ficar atento aí às redes sociais que a informação deve aparecer. Tá certo. E a informação também aqui no Giro, né? Assim que nós soubermos, vamos divulgar a data. É o título inédito. As meninas não têm esse título, né? Um único. As meninas são tricampeãs da Copa Libertadores, tem vários campeonatos paulistas e é o único título que falta na galeria do São José Esporte Clube, apoiado aqui pela cidade de São José dos Campos. Bom, que vem agora. Daniel, e eu sei que nesse final de semana tem futsal feminino e vôlei masculino. Com quem enfrenta quem? Coloca a gente por dentro. Olha só, no final de semana o futsal feminino tem a grande final contra o Taboão da Serra. Hoje, às 7 da noite, no ginásio do Altos de Santana, as meninas encaram a equipe do Taboão. Na primeira partida, empataram em 2-2 e tem vantagem aí de mais um empate na noite de hoje. No final de semana, o voleibol de São José encara o Campinas. No sábado, no Tênis Clube, a partir das 7h30 da noite, pela Superliga Masculina de Vôlei. O São José está em 4º lugar na tabela. Tá bem, né? Mas a gente chega lá. Vamos torcer para subir um pouquinho mais, né? Vamos torcer pelo São José. Tá certo. Daniel, e para concluir o Giro Esportivo, eu sei que já tá certo o time que vem para a Copa São Paulo de Futebol Júnior aqui em São José, né? Qual o time? Conta pra gente. Na verdade, os palmeirenses vão poder ver os craques do futuro do Verdão aqui em São José dos Campos. Além do Palmeiras,
a cidade de São José recebe o Sampaio Corrêa e o Estanciano de Sergipe. Essas equipes participarão, junto com o São José dos Campos Futebol Clube, de mais uma edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. As partidas começam a partir do dia 2 e é uma boa pedida para as férias. Sim, a molecada em casa manda assistir a partida de futebol. No estádio Martins Pereira. Com certeza, é isso aí. Muito obrigada, Daniel. Um ótimo final de semana. Para você também e aos nossos telespectadores. Tá certo, obrigada. E o Diário Legislativo fica por aqui. Nós voltamos na próxima edição com mais notícias sobre São José dos Campos e a Câmara Municipal de São José. Obrigada pela companhia e até mais!